Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa aula está sendo postada na semana em que se abriram as inscrições para as provas do Enem de 2016. As inscrições são de 9 até 20 de maio. Boa sorte para todos vocês que vão fazer a prova. E eu começo agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas aulas do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa e agradecendo principalmente aqueles que se inscreveram. Agradeço mais ainda aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos falar das funções da linguagem. Vamos inicialmente usar essa videoaula como um exemplo de um ato de comunicação. Eu estou falando, estou gravando e vocês estão assistindo nossas videoaulas. Existem outros atos de comunicação também. Quando você está lendo um jornal, quando você está conversando com outra pessoa, na verdade, tudo isso são exemplos de atos de comunicação. São tantos exemplos de atos de comunicação que uma única videoaula seria insuficiente para falarmos de todos eles, não é verdade? Mas vamos ao fato. Quando ocorrem esses atos de comunicações, entram as funções da linguagem. Em cada texto podemos encontrar uma ou mais funções da linguagem, que são 6 ao todo. Na verdade, dificilmente nós encontraremos um texto que faça uso de apenas uma dessas 6 funções da linguagem. Vamos estudar uma por uma as funções da linguagem. A função emotiva dá ênfase ao emissor da mensagem. A mensagem, nesse caso, então, expressa sentimentos, emoções que são próprios do emissor. Por isso, é comum, no caso dessa função da linguagem, o verbo estar na primeira pessoa do singular. Trata-se de uma função típica de poemas e letras de músicas. Segue um quadro. Função emotiva. Dói em mim saber. Nem vou te cobrar pelo teu estrago, meu peito tão dilacerado. Sinto um imenso vazio, e o Brasil, que herda o costume servil, não serviu para mim. Reparem como em cada um desses casos há o predomínio da emoção ou sentimento que são próprios do emissor. É isso que caracteriza a função emotiva. A função conativa ou apelativa dá ênfase ao receptor. A mensagem, nesse caso, convida o receptor a se inserir numa realidade. E a mensagem, então, desperta certos desejos no receptor. Trata-se de uma função típica de propagandas. Segue um quadro. Função conativa ou apelativa. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Peça friboi, carne confiável tem nome. Desperte o que existe de lindo na vida. Convém não confundir função conativa com linguagem conotativa. São duas coisas diferentes. Conativa é uma função de linguagem, enquanto que conotativa é uma forma de linguagem. A função fática, ou seja, relativa ao fato, dá ênfase ao canal de comunicação. A finalidade nesse caso é promover, prolongar ou até interromper a comunicação. O importante nesse caso não é nem o que se quer transmitir, nem o modo como se transmite, e sim o contexto entre o receptor e o emissor. Alguns exemplos de função fática. Fui claro? Oi, como vai você? A função metalinguística dá ênfase ao código. A linguagem, nesse caso, fala sobre a função discursiva. Fala, digamos assim, sobre a própria linguagem. Essa função é típica de gramáticas e dicionários. E, é claro, aqui no canal Aprenda a Língua Portuguesa, a função predominante em cada uma dessas videoaulas é a função metalinguística. Função metalinguística. Começo a arrepender-me desse livro. Não que ele me canse. Eu não tenho que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco a eternidade.
A função poética ou conotativa dá ênfase ao estilo, na forma como a linguagem é transmitida. A linguagem, então, ocorre de forma subjetiva e lírica. Nesse caso, usamos as figuras de linguagem, que foram assuntos de outras videoaulas que nós já demos. Nesse momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Temos aí a função poética predominando. Afinal de contas, vazio não está no sentido de algo que não é preenchido. É para dizer que tais homens são desprovidos de valores. A função referencial ou denotativa dá ênfase ao contexto. Nesse caso, o que importa não é a forma como o assunto é tratado, e sim o próprio assunto, aquilo de que o texto fala. Exemplos típicos dessa função são os textos científicos e os textos jornalísticos. Segue um quadro com um exemplo de uma matéria jornalística. Função referencial ou denotativa. Artistas plásticos retornaram na noite desta segunda-feira à Papelaria Macris, localizada na Praça São Salvador, em Laranjeiras, para cobrir com arte as pichações homofóbicas feitas no portão do estabelecimento. Nesse trecho, extraído de uma notícia do jornal o Globo, temos ênfase no contexto narrado, sendo, por isso, de função referencial ou denotativa. Para terminar, vamos dizer que um texto, em geral, possui mais de uma dessas 6 funções da linguagem que nós estudamos. Isso independente do gênero ou tipo textual. O que é correto é se dizer que existe uma função predominante e não que existe uma única função. Isso seria muito difícil. O mais comum é termos textos em que várias funções são usadas. Uma delas vai prevalecer, vai ser a predominante. Se na tua prova cair alguma questão relativa a isso, o que pode acontecer é que peça qual é a função predominante ou, em alguns casos, de que maneira uma determinada função é usada no texto. Primeiramente, vamos a um quadro comparativo. Funções da linguagem. Função emotiva tem ênfase no emissor. Exemplos típicos são poemas e letras de música. Função conativa ou apelativa tem ênfase no receptor. Exemplos típicos são propagandas. Função fática tem ênfase no canal. Função metalinguística tem ênfase no código. Exemplos típicos: dicionários e gramáticas. Função poética ou conotativa tem ênfase na mensagem. Exemplos típicos: poemas, letras de músicas. Função referencial ou denotativa tem ênfase no contexto. Exemplos típicos: textos jornalísticos e textos científicos. Reparem que tanto a função emotiva quanto a poética têm como exemplos típicos os poemas e letras de música. O que diferencia nesse caso é a ênfase que na emoção emotiva é dada ao emissor, enquanto que na função poética é dada a mensagem em si. Não demos exemplos típicos de função fática, pois nesse caso fica difícil se falar em exemplos típicos. Agora vamos analisar uma questão do Enem de 2015 para entendermos como esse assunto é cobrado nas provas. Bem, caiu uma matéria do jornal O Globo, que pode ser encontrada no site do jornal. O título da matéria era: anfíbio com formato de cobra é encontrado no Rio Madeira. E no caso, na prova, caiu apenas o primeiro parágrafo dessa notícia. Se você quiser, pode acessar o site do Globo para conferir. Mas eu vou adiantar uma coisa também. Para você responder a questão, você não precisaria nem ler a matéria. Não é engraçado isso? Isso é uma coisa. Em geral, as provas de concurso, elas apresentam o texto para ser lido, mas nem sempre você precisa ler o texto para responder a questão.
No caso dessa, segue um quadro para vocês verem qual foi o enunciado da questão, que foi dado, como eu já disse, depois de apresentado o primeiro parágrafo da notícia que você leu. A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa predominância evidencia-se pelo ou pela a. Recorrência de verbos no tempo presente para convencer o leitor. B. Uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. C. Questionamento do código linguístico na construção da notícia. D. Utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor. E E. Emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. Reparem como a questão faz referência à função referencial, aquela que, como já dissemos, dá ênfase ao contexto, de modo que o que importa é a mensagem. O gabarito é a letra B. Se isso não ficar claro, vamos analisar cada uma das outras opções. A letra A está incorreta, afinal de contas, convencer o leitor é característica da função conativa e não referencial, como pede a questão. A letra C está incorreta, pois se você questiona o código, você está dando ênfase a esse código, característica da função metalinguística, não referencial. A letra D está incorreta, pois manter aberto o canal de comunicação implica dar ênfase a esse canal, característica da função fática. E por fim, a letra E está incorreta, pois expressar as emoções do autor é característica da função emotiva. Sobra a letra B. Afinal de contas, a objetividade da informação é de fato característica da função referencial. Nessa aula nós falamos das funções da linguagem, ou seja, as 6 funções da linguagem que podem se apresentar simultaneamente em um mesmo texto. E a próxima aula será de número 50. Vai ser uma aula muito especial. Nós ainda nem sabemos ao certo qual vai ser o tema dessa próxima aula. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Não vai ser postado na semana que vem. Vamos ficar uma semana sem postar videoaula de fato, porque ainda precisamos elaborar essa videoaula. Embora nós não saibamos ainda qual será o tema da nossa próxima videoaula, nós vamos auxiliar a vocês que vão fazer a prova do Enem. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a prova do Enem. Mas também ajudamos nas provas de outros concursos, de modo que também os outros concursandos podem também assistir a nossa videoaula. Quero desejar boa sorte para vocês na prova. Se preparem com vontade. Dentro de cada um de vocês existe um guerreiro. E o vestibular vai ser a porta para a entrada em uma outra fase da tua vida. Obrigado e aguardem a próxima aula.